And it goes a little something like. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Starting Ministry e Elsa sobre o direito da moda. Hoje temos connosco o Dr. António Agostinho Guedes, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa do Porto e Legal Consultant da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e associados, que nos vai falar sobre os contratos de agenciamento de modelos. Doutor, seja bem-vindo e muito obrigada por estar aqui presente hoje connosco. A primeira pergunta que gostávamos de lhe colocar era: o que é o contrato de agenciamento? Muito bem. Antes de mais nada, também quero cumprimentar a Carolina e agradecer o convite que me endereçaram, simpático, que eu aceitei com muito gosto. Queria dizer também que fico muito satisfeito por poder contribuir para mais uma iniciativa da Elsa, que é uma organização que eu estimo muito. Muito bem. Respondendo à sua pergunta, então, o contrato de que nós estamos aqui a falar é um típico contrato de agência. Aliás, o próprio nome já aponta para esse tipo de contrato. E o que é um contrato de agência? É um contrato em que alguém, o agente, angaria trabalhos ou produtos ou encomendas ou clientes, não é? Se calhar a noção mais correta é alguém angaria clientes para outra pessoa. Esses clientes podem ser pessoas interessadas em comprar produtos, em comprar serviços. Neste caso, são clientes interessados em comprar serviços de modelos, de pessoas que fazem o trabalho que faz um modelo, não é? Pode ser um desfile, pode ser uma filmagem, um videoclipe, pode ser um spot publicitário, podem ser uma data de coisas, não é? Portanto, o que a agência faz, e chama-se mesmo agência, lá está, portanto, a agência dos modelos o que faz é angariar clientes que estão interessados em contratar modelos. Portanto, a agência atua como agenciador dos modelos para lhes encontrar trabalhos. Espero ter... este contrato de agência está regulado na lei, pelo Decreto-Lei 178/86, de 3 de julho. Julho, não é? Já foi alterado por um Decreto-Lei de 1993, o Decreto-Lei 118, de 13 de abril, portanto, tem uma regulamentação até bastante exaustiva do contrato de agência. Espero ter respondido à pergunta. Muito obrigada, doutor. A segunda pergunta que gostávamos de colocar era: existe exclusividade neste tipo de contratos? Pode existir exclusividade se as partes assim o acordarem, não é? Portanto, o modelo pode contratar uma agência e trabalhar apenas com uma agência, ou pode trabalhar com várias agências portanto, no primeiro caso, se o modelo ou a modelo aceitar que a agência tenha o exclusivo daquela pessoa, dos serviços daquela pessoa, significa que o modelo só pode trabalhar com aquela agência, não é? E mais, se o modelo, isto depois tem consequências, não é? Se o modelo, por exemplo, angariar um trabalho, se for contactado diretamente por outra pessoa, não através da agência, para um determinado trabalho, a agência mantém o direito à comissão, precisamente por causa dessa relação de exclusividade. Numa situação em que não haja exclusividade, então a agência só pode cobrar a respectiva comissão pelos clientes que efetivamente angariar. O que é preciso ter em conta é que este direito exclusivo da agência, este benefício de exclusividade da agência, tem de ser reduzido a escrito. Portanto, o contrato de agência pode ser celebrado até verbalmente. A lei não exige forma escrita para este contrato. Embora qualquer uma das partes, está previsto no decreto-lei, qualquer uma das partes pode exigir à outra a redução do contrato escrito. Já o benefício de exclusividade da agência, do agente, não é? Carece de ser reduzido a escrito, sob pena de nulidade, não é? Portanto, se este acordo de exclusividade não for reduzido a escrito, portanto, o contrato é nulo, não é? O contrato, desculpe, não é o contrato, a cláusula de exclusividade é nula, assim é que é. O contrato é válido, o contrato não tem de ser reduzido a escrito. Portanto, como eu disse, depende daquilo que as partes acordarem. Muito obrigada, doutor. A terceira pergunta que nós gostaríamos de lhe colocar era: como é que uma pessoa chega a modelo? Muito bem. É claro que para ser modelo é preciso ter determinadas características, não é? Determinadas características físicas.
e têm de ser características que deem nas vistas, não é? Que o ser modelo corresponde a um certo tipo de pessoa, não é? Mas para além disso, e portanto isso, se a pessoa não tiver essas características, creio que só com alguma dificuldade poderá aspirar a ser modelo. Mas mesmo quem tem essas características tem de aprender, não é? Aquilo não é só chegar lá e caminhar em cima de uma passarela. Então o que acontece é que muitas agências promovem cursos de formação para aspirantes a modelos. Portanto, a pessoa, há um conjunto, são normalmente cursos intensivos, portanto não são coisas muito longas, são coisas que duram algumas semanas, são cursos pagos pelo próprio aspirante a modelo, não é? Ou pelos seus pais, se for menor. Importa ter em conta que, no caso de menores, estes contratos de agenciamento têm de ser celebrados pelos pais enquanto representantes legais do menor, não é preciso ter isso em conta. E, portanto, depois de feito esse curso, o que é que consta normalmente do contrato, desse contrato de formação? Portanto, é feito um contrato de formação, em que a agência se obriga a fazer essa formação com determinados conteúdos. Normalmente os conteúdos andam à volta da fotografia, do desfile em passarela, técnicas de representação. Eu estou a olhar porque tenho aqui uma cláusula típica de um desses contratos: etiqueta, não é? Comportamento, nutrição, expressão corporal, maquilhagem. E depois, no final do curso, o aluno normalmente tem direito a várias coisas, que é, uma delas é o diploma, não é? O certificado de que participou no curso, um book, que é, no fundo, um conjunto de fotografias feitas daquela pessoa, portanto, já, no fundo, na perspectiva de ser uma espécie de apresentação daquele modelo ao mercado. E normalmente um contrato de agenciamento. Portanto, a própria empresa, a própria agência que ministrou o curso, ou que organizou o curso, oferece ao aspirante a modelo um contrato de agenciamento. Por um período variável, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser o que as partes acordarem. Claro que a agência já cobra uma comissão, nesse caso, porque já vai encontrar clientes para o modelo. E normalmente também sem ser em regime de exclusividade. Portanto, a agência não impõe um regime de exclusividade. Nesses contratos, costuma haver uma cláusula em que se estabelece que quaisquer alterações ao perfil visual da pessoa devem ser comunicados à agência, não é? Por exemplo, se é um homem, se ele deixar crescer, se ele antes não tinha barba e decidiu deixar crescer barba, tem de informar a agência, não é? Se ganhou o peso, tem de informar a agência. Se perdeu o peso, tem de informar a agência. E a mesma coisa com a mulher, como é evidente, não é? As mulheres, em princípio, não lhes cresce a barba, portanto não têm esse problema. Mas todas as outras alterações, se resolveram pintar o cabelo de outra cor, por exemplo, devem comunicar isso à agência. Portanto, é assim que as coisas se passam. Se as coisas correrem bem, se os clientes gostarem daquele modelo, do trabalho daquele modelo, pois ele terá cada vez mais, ele ou ela terão cada vez mais solicitações e pronto, e iniciarão assim a sua carreira. Espero ter respondido à pergunta. Muito obrigada, doutor. Uma outra pergunta que nós gostaríamos de colocar era: o específico trabalho modelo implica alguma especialidade relativamente aos contratos de agência em geral? Sim. Há aqui um aspecto muito importante que eu acho que muitas vezes é negligenciado pelas próprias agências e é ignorado pela maior parte dos modelos. E eu digo isto por experiência própria. Aquilo que o modelo vende é a sua imagem, não é? Num certo sentido, a sua imagem, a sua voz, não é? Mas essencialmente a sua imagem. E o direito à imagem é um direito de personalidade. Portanto, é um direito protegido, é um direito pessoal, não é? Portanto, o modelo não vende produtos, não vende livros, não vende roupa, não vende perfumes, não vende nada disso. Quer dizer, pode fazer videoclipes para vender essas coisas todas, não é? Mas isso é outra história. Mas, de facto, o que a pessoa vende é a sua imagem. Ora, a imagem é protegida por um direito de personalidade. E os direitos de personalidade têm um regime especial. Enquanto num contrato de agência normal, o contrato de agência tem de ser pontualmente cumprido, isto é,
se o agente angaria um cliente, em princípio, o cliente do agente, que se chama o principal, é assim que se chama na lei, deve cumprir esse contrato. A menos que haja um motivo justificado, ele deve cumprir esse contrato. E se não o cumprir, tem de dar o tal fundamento, a tal justificação ao agente. Isto porquê? Porque o agente recebe em função, cobra uma comissão em função dos clientes que angariou, não é? Portanto, o agente tem um interesse em que os contratos sejam cumpridos, porque é normalmente com o cumprimento do próprio contrato que o agente ganha o direito à comissão. Portanto, se nada estiver estabelecido no contrato, o agente só ganha o direito à comissão se o contrato for efetivamente cumprido pelo menos por uma das partes, não é? Então o que é que acontece? Tratando-se aqui de direitos de personalidade, o modelo pode, em qualquer circunstância e em qualquer momento, pode não cumprir determinado contrato. Isto é, não só o modelo tem o direito de recusar trabalhos sem ter necessariamente de dar uma justificação, não é? Justamente porque está em causa a gestão, digamos assim, da sua imagem, da sua personalidade, como, mesmo aceitando, pode, até ao último momento, pode revogar o seu consentimento. É claro que é preciso ter em conta que o direito à imagem está regulado no artigo 79 do Código Civil, e é preciso ter em conta que, e depois a nossa lei admite a revogação das limitações aos direitos de personalidade. Portanto, o modelo, quando aceita fazer uma ação de fotografia, ou fazer um desfile, ou fazer um videoclipe, ou seja o que for, o modelo está a aceitar uma limitação à sua imagem, não é? Portanto, está a permitir que a sua imagem seja utilizada para fins mercantis, não é? Fins comerciais. Ora bom, é preciso ter em conta, dizia eu, que a nossa lei permite essa revogação do consentimento, mas com indenização das legítimas expectativas. O que é que isto quer dizer? Não é uma indenização pelo incumprimento do contrato. Isso não podia ser, porque na prática então significava que a pessoa não tinha liberdade nenhuma de revogar o seu consentimento, não é? É uma indenização, por exemplo, pelas despesas em que as pessoas incorreram em vista do cumprimento daquele contrato. Por exemplo, ou seja, vamos imaginar o seguinte, se o modelo se a agência angaria um cliente para um determinado trabalho específico, que o modelo, por qualquer razão, não quer fazer, não há problema nenhum, porque não há aqui ainda nenhuma legítima expectativa formada, não é? Portanto, é evidente que é preciso ter em conta também, é evidente que se a pessoa for recusando sucessivamente os trabalhos que lhe forem angariados, a partir de certa altura a agência desiste de lhe arranjar trabalhos, como é evidente, não é? Mas se for uma situação pontual, a agência não tem problema nenhum, diz ok, pronto, não quero, eu vou encontrar outra pessoa, portanto aqui não há problema nenhum. Pode haver um problema é se a pessoa aceita o trabalho e comparece no local, ou nem comparece, e diz, afinal eu não vou fazer isso. Ora, se o cliente gastou dinheiro em contratar um fotógrafo, em reservar uma sala, em contratar maquilhadores, etc., o cliente pode, nesse caso, pedir uma indenização por essas despesas. Não pode pedir uma indenização pelos prejuízos que eventualmente terá pelo facto do modelo ter faltado em termos, por exemplo, de lucros cessantes, não é? Dizer, isto agora, eu deixei de ganhar não sei quanto dinheiro por não ter feito esta sessão fotográfica. Isso ele não pode pedir. Agora, aquilo que ele gastou e que ele não pode recuperar com a preparação daquela sessão, isso ele pode exigir o pagamento ao modelo. Não é a agência, é ao modelo, porque os contratos são feitos diretamente entre o modelo e o cliente, certo? A agência normalmente não intervém nos contratos. A agência só intervém nos contratos se tiver uma procuração do modelo, certo? Mas mesmo aí não é parte do contrato. As partes do contrato é o modelo e o cliente. Portanto, se o modelo se recusar a cumprir o contrato, pode fazê-lo, não é? Inclusivamente sem motivo justificado, mas pode ser obrigado a indenizar as tais legítimas expectativas. É claro que estas coisas também podem ser tratadas a montante, isto é, no próprio contrato da agência, o modelo pode desde logo definir no contrato que há certas coisas que ele não fará. Sei lá, imagine, não quer fazer videoclipes, por exemplo, não é?
pronto, a agência já sabe e não vai contactá-lo para fazer aquele tipo de trabalhos. Ou não quer fazer desfiles em passarela. Pronto, a agência já sabe que ou só quer fazer sessões fotográficas, mais nada. Pronto. Não quer fazer desfiles ou sessões fotográficas de roupa interior, por exemplo. Pronto. Portanto, se isso ficar logo definido no contrato, ninguém tem de se queixar. Espero ter respondido à pergunta. Muito obrigada, doutor. Gostaríamos de saber a sua opinião em relação ao impacto de Covid neste âmbito. Bom, como em muitas... esta situação teve uma consequência dramática na atividade económica em geral, não é? Portanto, houve poucas atividades que continuaram a funcionar normalmente. Aliás, normalmente eu acho que nenhuma atividade funcionou, não é? Porque todas, mesmo as que continuaram a funcionar, funcionaram com restrições e funcionam com restrições. Este tipo de atividades depende muito da atividade económica em geral, não é? Portanto, os modelos vendem produtos, não é? Eles quando oferecem quando vendem a sua imagem, é para vender produtos, é para vender perfumes, é para vender roupa, é para vender uma série de coisas, para vender carros, não é? Ora bom, portanto, tendo em conta que as pessoas deixaram de gastar dinheiro ou deixaram de gastar uma grande parte do dinheiro nestas coisas, é evidente que, imagino que terá havido uma diminuição drástica da atividade dos modelos em geral. Portanto, até porque há riscos de contágio, não é? Para todos os efeitos, e ninguém vai tirar fotografias de máscara, não é? A menos que isso faça parte do conceito daquele programa, não é? Portanto, de resto não, e por isso há de facto alguns riscos envolvidos e, portanto, suponho que isso terá tido consequências bastante importantes na redução da atividade, deste tipo de atividade, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, suponho que sim, mas também acho que mal as coisas melhorem, que as coisas normalmente retomarão não a nova normalidade, que eu detesto essa palavra, mas retomarão a antiga normalidade, se Deus quiser, portanto, como tudo o resto, e portanto será mais uma questão de alguns meses, espero eu, com esta história das vacinas, portanto, espero que tudo volte ao normal, se Deus quiser, em breve. Muito obrigada, doutor. Uma pergunta que nós gostaríamos de fazer é, como se cessa um contrato de agência? Bom, o contrato de agência cessa da mesma forma que qualquer outro contrato. Portanto, ele pode cessar porque as partes lhe põem fim por acordo, não é? Pode cessar porque há uma situação de incumprimento e o contraente lesado, perante essa situação de incumprimento, resolve o contrato, não é? Extingue o contrato com fundamento nesse incumprimento. Pode cessar porque as partes estipularam um prazo e, portanto, o contrato atingiu esse prazo, portanto, decorreu esse prazo e, portanto, o contrato caduca naturalmente. Ou então, que é a situação até mais corrente, ou pelo menos juntamente com o prazo, é uma das situações mais correntes. O contrato não tem um prazo certo, não é? Portanto, é celebrado por um termo indeterminado, as partes não acordam um prazo certo, fixo, não é? Portanto, o contrato dura enquanto durar, e então, nesse caso, qualquer uma das partes pode pôr fim ao contrato através daquilo que a lei chama uma denúncia. A denúncia, portanto, é um ato unilateral que não tem de ser fundamentado, portanto, ao contrário do que acontece com a resolução funda-se no incumprimento, não é? Portanto, tem a sua causa no incumprimento. A denúncia não, a denúncia é um ato livre de vontade de qualquer uma das partes. A única coisa, no que diz respeito a estas formas de extinção do contrato de agência, quer o acordo para a extinção do contrato, quer a resolução do contrato, quer a denúncia do contrato, também têm de ser feitas por escrito, não é? Portanto, não podem ser feitas verbalmente. E que mais? E acho que era isso. Eu acho que tinha-me lembrado mais alguma coisa, mas entretanto esqueci, mas pode ser que entretanto me lembre. Portanto, mas a ideia é esta, não é? Portanto, o contrato pode terminar por qualquer uma destas formas, se for por acordo para a extinção do contrato, resolução ou denúncia, tem de ser feito por escrito, certo? Certo. Muito obrigada, doutor, pela abordagem deste tema. Foi um enorme gosto para nós tê-lo a apresentar
a opinião. Obrigada por assistirem a este episódio. Continuem a acompanhar o Stefanie Mintz e Elsa e não percam os próximos episódios sobre o direito da moda. Até à próxima!